Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que as provas tenham sido boas, né? E agora, em relação ao simulado, o simulado vai ser essa parte do renascimento, tá? Esse simulado que vai acontecer aí. Aqui na apostila de vocês é o tema 5, é o renascimento. Ele fala do renascimento artístico, que eu não vou me deter muito não. Depois a revolução na imprensa e o renascimento científico. Não tem nada muito novo. E porque vocês têm que pensar, o que eu quero agora que vocês saibam é o seguinte: depois eu vou ler algumas coisas que vocês têm que levar em consideração mais para o vestibular mesmo. O renascimento, a própria palavra já está dizendo, é nascer novamente. Nascer de quê? De tudo, se está falando renascimento, daquele racionalismo antigo que a Igreja Católica escondeu durante muito tempo. Por isso que a arte vai mudar, a ciência vai mudar, porque agora a Igreja ela começa a perder o poder que ela tinha e a razão volta. O homem agora o mundo não é mais teocêntrico, ele é antropocêntrico, e essas mudanças são inerentes, né, ao próprio momento, por isso que é chamado de renascimento. E muita coisa vai acontecer, principalmente que no final, em detrimento de quê? Porque no final da Idade Média começa a aparecer uma nova classe social, que é a burguesia. A burguesia agora ela detém o poder econômico, então ela não tem titularidade, mas ela podia comprar agora. Então ela se torna essas pessoas que têm agora o poder econômico. Então, a partir delas, elas vão investir, no caso na artes, que são os mecenas que vão investir, aí vão investir em técnicas novas. Você vai ver que aí começa a aparecer Nicolau Copérnico e Giordano Bruno, Galileu Galilei. Vão aparecer esses homens com inovações que depois, por quê? Porque agora esse mundo que nós conhecemos como capitalista, que uns dizem que teve o seu crescimento muito a partir do Renascimento, eles vão agora lutar para fazer com que essas coisas ocorram. Por isso que vem aí, ó, as grandes navegações, várias coisas em detrimento do quê? Dessa burguesia, do capital, dos mecenas, do mercado, porque é o período mercantilista, que isso lá na frente nós vamos falar. Agora, se você tem essa ideia de que são essas coisas que estão ditando o mundo agora, esse mundo que é chamado de mundo moderno, que vai do século XV até o século XVIII, aí começam a aparecer. No caso, o autor de vocês, ele vai colocar que esse renascimento foi um movimento urbano, que o berço dele é na Itália, e depois, então, essas ideias renascentistas propagam depois para outras regiões. Aí vai para a Europa Ocidental, que é França, Inglaterra, Alemanha, os Países Baixos, Espanha, Portugal, para essas produções renascentistas. E a proximidade da Península Itálica com a Europa Oriental e a Ásia acaba favorecendo o comércio e a cultura, porque começa a mesclar e isso tem um crescimento muito grande, porque tem aí essa ligação com os árabes e com os bizantinos. E acaba a Itália tendo então acesso a essas obras clássicas, né? E com o surgimento da burguesia, principalmente na região itálica, eles, além desse acúmulo de riqueza, eles acabam investindo em grandes obras arquitetônicas, no caso, edifícios, igrejas, palácios, produção de obras, que essas produções artísticas da arte aí, eram feitas pelos mecenas. Quem eram os mecenas? Pessoas abastadas financeiramente, como está na apostila de vocês, que auxiliavam os artistas. E então, mas também não era apenas a burguesia que praticava o mecenato. Por quê? Porque já que eles produziam essas obras, a igreja ainda é muito rica. Então os papas também, e os membros do alto clero acabam também praticando isso.
não somente pelo custeio, mas pela influência da obra. Por isso que aí, nessas igrejas que a gente vê pela Europa, tem muita coisa desses grandes artistas da época que fazem aquilo que eles eram pagos para fazer, para retratar aquilo que normalmente o alto clero e o Papa queriam. E a arte, essa arte e a técnica do Renascimento, vocês já estudaram isso em arte, então nem vou entrar muito. Vou falar da grande pessoa que contribuiu para um grande crescimento disso aí, foi Leonardo da Vinci, que ele era esses inventos técnicos científicos, né, como a roda dentada, o helicóptero, ele também acaba desenvolvendo e esboçou também conhecimentos de anatomia, né? E a obra dele mais famosa, nós temos aí Mona Lisa, que também é conhecido como Gioconda, e a Última Ceia. E aí tem aí Olho sobre Tela, Perspectiva, ele começa a aprofundar, esses homens acabam aprofundando nisso. Depois nós temos na Revolução na imprensa e nas letras, que agora a partir de Gutenberg, a imprensa ela veio, depois a hora que vocês forem ler aí, vocês olham, mas o que era o intuito? Eles querem agora, através da imprensa, quando Gutenberg faz essa primeira imprensa aí para imprimir, ele tem o quê? Para que mais pessoas tenham acesso, é para que a informação ela possa ser difundida para mais pessoas. Esse era o intuito da imprensa, para que isso então fosse mais difundido. E Gutenberg pega isso inspirado em alguma coisa chinesa, era bem similar com os tipos chineses. E aí isso acaba fazendo o quê? Quando ele começa a disseminar mais conhecimento para mais pessoas, isso faz com que o clero realmente acabe com esse monopólio do clero. Pensa o quanto problema isso vai dar, né? E aí então, aprimora também. E isso aqui é o que eu vou ler agora, só para vocês saberem, que também vocês já estudaram isso em literatura, em artes, em um monte de coisa, só vou relembrá-los. Tem aí, ó, aprimorou o idioma italiano em suas obras, no caso Petrarca, né? E Luís Camões em Lusíadas, Shakespeare, que é um dos grandes representantes do Renascimento, né? Sobre as tragédias gregas, Erasmo de Roterdã também, o crítico da sociedade, né? Que tem a Elogia à Loucura, Nicolau Maquiavel com o Príncipe, onde ele então mostra esse Estado moderno rompendo com a tradição medieval e resgatando a república, a ideia clássica de república, né? E o caminho do poder absoluto. Então esses homens aí são todos influenciados pelas novas mudanças que tem. No Renascimento científico, deixaram de subordinar o quê? Os dogmas da Igreja Católica, claro que eles vão ser perseguidos. Quando eles começam a colocar esse tipo de coisa, eles acabam tendo grandes problemas. Porque agora, como é colocado aí através de vocês, através do livro de vocês, muda tudo. Porque o heliocentrismo com Nicolau Copérnico, que o Sol agora é o centro do universo, Galileu Galilei aperfeiçoou o telescópio, e contradiziam com essa teoria da igreja, porque agora a Terra, as teorias aceitas pela igreja é de que a Terra era o centro do universo. Então, a partir dessa nova perspectiva, isso tudo muda. E eles acabam sendo levados ao Tribunal da Inquisição, que ainda é efetivo, e para proteger Galileu, ele acaba sendo obrigado a negar a veracidade das suas pesquisas e acabam sendo proibidas pela Igreja Católica. Esse renascimento, a natureza passa então a ser encarada como uma obra divina que deveria ser compreendida e usufruída pelo ser humano. O que? Vai ter que ter pesquisa. Era a maneira com que eles faziam. A Igreja de Roma acaba resistindo, óbvio, né? Desses avanços, porque ia colocar e pôr a perder um monte de coisa de que eles detinham de poder, de manipulação ideológica, né? E acaba então essas várias descobertas científicas
contradizendo e questionava esses dogmas da Igreja Católica. E aí, então, como eu disse para vocês, grandes cientistas como Giordano Bruno, que ele acabou sendo preso e até condenado à morte. Então é muito tranquilo toda essa parte, dessa parte aí do Renascimento, né? Porque aí dentro do Renascimento, agora nas próximas aulas, aí nós vamos falar das reformas religiosas, né? Lutero, essa reforma luterana, anglicana. Não se esqueçam que na página 34 façam essas atividades, porque é muito parecido com essas atividades aqui, vão estar no simulado, tá? Então prestem bastante atenção, as questões do simulado vai estar super tranquilo, tá? E uma boa semana e que Deus abençoe. Até a próxima aula.